China mira na liderança dentro do segmento rural interno e, para isso, então, pretende desenvolver a revitalização no campo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Fabiano Escher, professor do programa de pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento Agrícola e Sociedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa noite. Boa noite, Simone. Obrigado pelo convite e uma boa noite a todos os telespectadores também. Tá, joia, Fabiano, não sei se eu falei certo o seu sobrenome, me corrija aí para não errar mais, viu? É Excher? Escher, pode dizer Escher. Escher. Oh, vamos lá Isso. então, Escher. Então, seguindo aqui na nossa conversa, para alimentar uma imensa população, não é mesmo? Um país asiático quer aumentar aí a oferta de alimentos. Como é que você avalia, observa esse programa aí de revitalização rural verde, que é um indicador aí das prioridades do Partido Comunista? Uhum. Assim, só para a gente ter um pouco o contexto mais geral, né, de como se coloca essa política de revitalização rural. A China, só para vocês terem uma ideia, ela compraz mais ou menos 18% da população mundial e tem que alimentar esse 18% da população, né, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, com cerca de 9% da terra arável do mundo e apenas 7% da água doce. Então, esse é o grande desafio alimentar da China, né? Esse desafio, obviamente, não começou agora, é um desafio centenário, né? E assim, essa política da revitalização rural tem que ser entendida um pouco em perspectiva histórica, se você me permite colocar um pouco assim, como a gente entende a formulação de política chinesa, eu gastaria uns minutinhos só para dizer isso. Assim. As políticas da China geralmente são desenvolvidas em torno de alguns slogans. O slogan, ele às vezes aparece como uma propaganda, né? Ele aparece para o grande público como uma propaganda. Mas ele é muito mais que isso, não é uma propaganda no sentido de vender um produto, né? É no sentido de uma palavra de ordem, um conjunto de palavras de ordem que apontam uma direção para onde o país vai. Esse é o típico forma de campanhas de mobilização política que a China faz desde que começou a nova China, né, em 49, com a Revolução Socialista. Mas o contexto atual daria para colocar a partir da crise de 2008, quando a China se propôs, frente à crise internacional e à crise financeira internacional, a redução da demanda no mercado externo, a China se propõe a recalibrar o seu modelo de crescimento, que durante, sei lá, dos anos 80 até então, era muito focado nas exportações, né? Exportações industriais, sobretudo para os Estados Unidos e para a Europa. Com a crise, essa demanda diminuiu e a China passou a ter que contar muito mais com o próprio mercado interno, né? Então, eles passaram a utilizar alguns slogans como a ideia de dupla circulação e de prosperidade comum. Quer dizer o quê? A dupla circulação quer dizer que você não vai deixar de contar com o mercado externo, mas vai ter que dar vai ter que dar prioridade ao mercado doméstico. E a ideia de prosperidade comum é que a China teve esse crescimento fabuloso, né, que assim, é sem comparação na história da humanidade, que a China passou durante todos esses últimos 40, 50 anos, ele gerou um certo nível de desigualdade social que não era comum na China anteriormente. Então, hoje a China tem esses dois desafios a resolver, né? A reduzir a desigualdade, tirar a gente da pobreza e depender mais do seu próprio mercado interno e menos das exportações. Isso apareceu em duas políticas principais como solução para esse problema. A primeira, do ponto de vista externo, é a chamada Nova Rota da Seda, ou Belt and Road Initiative, em inglês, né, eles falam. E do ponto de vista doméstico, a política da estratégia de revitalização rural, né, essa aí que a gente está falando agora. Eu daria para dizer que a Belt and Road, a Nova Rota da Seda, e a estratégia de revitalização rural são dois lados da mesma moeda. Uma para o público externo e outra para o público interno. Então, você vê que a questão rural, a questão agrária, tem uma centralidade absoluta na política chinesa. Desde 2003, para você ter uma ideia, desde 2003, todos os documentos número 1 de política pública, o documento central número 1, que é um documento que é lançado todo ano, dizendo qual é a prioridade da política pública naquele ano, desde 2003 ele tem sempre temas agrícolas, rurais, alimentares, postos como a prioridade absoluta, a primeira prioridade.
Desde esse mesmo, desde 2006, na verdade, a China tem digamos, um diagnóstico dos seus problemas, que ela chama, em chinês, a palavra é San Non Wenti, quer dizer, os 3 problemas agrários, que são o problema da agricultura, do meio rural e dos camponeses. E a partir daí, lá ainda no governo do Hu Jintao, antes do Xi Jinping, o atual presidente, né, atual secretário-geral do Partido Comunista, eles fizeram uma política chamada Construindo um Novo Campo Socialista. E a principal objetivo dessa política, naquele momento, era acabar com os impostos rurais sobre os camponeses e acabar com a pobreza. O Partido Comunista foi criado lá em 1921 e eles tinham a ideia, a proposta de que quando o partido completar 100 anos, quer dizer, agora em 2021, a China tinha que acabar com a pobreza. Mas lá em 2012, quando o Xi Jinping assumiu, ainda existiam quase 100 milhões de pessoas ainda em situação abaixo da linha da pobreza. E eles conseguiram, nesse período, 2012 a 2021, acabar com esse número de pessoas na linha da pobreza. Então, a política, a prioridade passou a transitar de o que eles chamavam de alívio da pobreza, para a revitalização rural, que é mais do que simplesmente reduzir a pobreza, é melhorar a vida no meio rural de uma maneira ampla e abrangente. Então, aí tem um conjunto de diretivas, de orientações de política pública que foram definidas naquele período, né, e agora estão sendo retomadas, estão sendo, vamos dizer assim, atualizadas. Incluía, por exemplo, a integração da agricultura em cadeias produtivas, assistência técnica de extensão rural, pesquisa agropecuária, a sustentabilidade, reavivamento da cultura rural, né? A estabilidade do sistema de propriedade, posse e uso da terra, que na China a gente pode discutir depois um pouco disso, né, que é um pouco complicado, e formação de novos atores no meio rural, na agricultura chinesa, profissionalização dos agricultores, melhoria das condições de vida, enfim, um monte de medidas. E agora, eu acho que a matéria que você compartilhou comigo para a gente discutir, né, ela coloca justamente como essa grande política, essa grande estratégia foi atualizada no ano de 2024. Professor, então, nesse contexto todo que o senhor abordou aí, para a gente finalizar aqui, a China, pelo que eu já fiz de entrevistas aqui com analistas, professores, que me disseram que a China não tem uma grande área agricultável aí, né? Mesmo, como o senhor falou aí, nessas melhorias aí ao agricultor, né, chinês, nessa intenção de ampliar essa oferta aí por meios de cultivos mecanizados, pode diminuir então as compras de países, citando aqui o nosso principal parceiro aí, Brasil e China, você acredita que lá na frente isso aí pode diminuir as compras aí de carne bovina, estou falando de soja, milho e frutas? Olha, assim, isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas a China tem um conjunto até eu lembro que uma vez eu já dei uma outra entrevista aqui para vocês que a gente discutiu isso com mais detalhes. A China tem um punhado de medidas para reduzir o que ela entende como uma dependência das importações agrícolas. A China é deficitária, embora ela seja o maior produtor agrícola do mundo, o maior importador de alimentos do mundo e o terceiro maior exportador, ela tem um déficit de importações, sobretudo de matérias-primas, como é o caso da soja, e de alimentos, como é o caso da carne bovina, né? Mas eles têm muitas medidas de inovação tecnológica, coisas assim incríveis que a gente pode discutir, por exemplo, de produzir proteína para ração animal a partir da fermentação da fumaça dos chaminés das fábricas. Imagina, eles têm esse tipo de coisa já que estão sendo desenvolvido, ainda não tem a capacidade de ser, não tem o custo baixo o suficiente para ser produzido em larga escala, mas a pesquisa está avançando muito rápido nisso aí. Outra coisa, por exemplo, são as carnes de laboratório, carnes vegetais, as carnes alternativas, né? A China está investindo nisso. Então, eu diria assim que o Brasil não deveria, ou deveria se preocupar com a dependência em pouquíssimos produtos que a gente exporta para a China. A gente exporta, na verdade, quase todos os produtos que o Brasil exporta para
o globo, exporta para a China também, mas tem uma concentração muito grande de poucos produtos, né? E isso não é bom para o Brasil, definitivamente, né? A gente tem muitos autores que chamam isso de especialização regressiva. A gente está dependendo exclusivamente de alguns produtos de baixíssimo valor agregado, em termos gerais, né? Não que não tenha tecnologia embarcada na soja brasileira, mas depender disso é suicídio a longo prazo para a gente, como, quer dizer, é a ausência de um projeto de país, de um projeto de nação para o Brasil. Se o Brasil depender disso para a vida inteira, achando que a China é uma fonte inesgotável de importações, a gente não vai chegar daqui 20, 30 anos, a gente vai continuar sendo um país atrasado. É por isso que o nosso mapa, né, Ministério da Agricultura, ele se esforça e muito aí para a gente ver essa ampliação dessas fronteiras agrícolas aí, né, firmando parcerias comerciais com outros países para tentar minimizar um pouco, né, essa dependência que o senhor citou aí, que a gente sabe que a China ainda é o nosso principal parceiro comercial, mas vamos adiante. Professor, muito obrigada por essa entrevista aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo está corrido por aqui, mas até uma próxima para a gente voltar a falar aí da China, viu? Muitíssimo obrigado, um abraço a todos, boa noite. Boa noite, professor.